Fala, Master, vai fazer aquela provinha de função afim e quer garantir o teu 10. Vocês estão no canal certo. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no Mastermática e não esquece, deixa o teu joinha nesse vídeo. Galera, vem comigo. Queridos, função afim, função do primeiro grau. Vamos fazer aqui uma revisão para você que vai fazer aquela avaliação com aquele conteúdo que antecede função afim, né? Analisando o comportamento de uma função e analisando a própria função do primeiro grau. Se liga, uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R$20 mil, relacionado a pagamentos de salários, aluguel e outras despesas fixas. Sabendo que a cada par de sapatos de calçados produzido, essa fábrica fatura R$28, a expressão que descreve o lucro mensal em reais em função do número X de calçados produzidos é... Galera, olha só. Ele quer a expressão que vai descrever o lucro em função da quantidade X de calçados produzidos. O que é que a gente precisa entender aqui? Eu tenho que relacionar grandezas, no caso, o lucro com a quantidade de pares de sapatos. Então, nós precisamos determinar as variáveis que representarão essas grandezas e concluir, descrever uma fórmula matemática que as relacione. Então, vamos chamar de Y o lucro da fábrica e vamos chamar de X a quantidade de pares de calçados produzidos. O que é que a questão fala? Que temos um custo fixo de R$20 mil. A questão fala isso. Temos um custo fixo de R$20 mil. Contudo, a questão fala que a receita, o faturamento é obtido como R$28 por cada par de calçado produzido. Como eu chamei de X a quantidade de pares de calçados produzidos, a minha receita, portanto, será 28 vezes X. Se eu produzir um par de sapato, 28 vezes 1. Se forem produzidos 2 pares de sapatos, 28 vezes 2. 3 pares de sapatos, 28 vezes R$3. E assim sucessivamente. Se forem produzidos X pares de sapato, a minha receita será 28 vezes X. E agora você está na cara do gol. Por quê? Como ela quer o lucro, nós sabemos que o lucro é a receita produzida menos o custo que você tem. O lucro eu vou representar por Y. A receita nós entendemos que foi 28x e o custo 20 mil. Portanto, o nosso lucro Y é 28x menos 20 mil. A questão cobra de você essa noção de relacionar grandezas, atribui variáveis para essas grandezas e as relaciona. Segunda questão, Enem. Fica ligado. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe salário de R$1.000 por semana. Os outros são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo 80 por dia. Extremamente importante, por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é dada por mais uma questão em que precisamos relacionar grandezas. Ele quer que eu relacione o valor, a quantia Y em reais que a empresa gasta semanalmente com seus funcionários com a quantidade X de funcionários. O que é que você precisa? Organizar os dados. Olha só, vamos descer aqui um pouquinho. Vamos dizer que o total de funcionários seja X. A questão determinou isso. Você tem apenas um gerente. E os demais funcionários são diaristas. Como é então que você representará a quantidade de diaristas? Se o total de funcionários é X e destes X funcionários apenas um é gerente, significa que todos os demais são diaristas, ou seja, X, o total de funcionários, menos um gerente. E aí você tem a quantidade
de diaristas. Agora, vamos entender como representar o custo semanal. A questão fala que o gerente recebe R$1.000 por semana. Como temos apenas um gerente, qual é o custo desse gerente? 1 vezes 1.000, R$1.000. E o segredo da questão está aqui. Qual é o custo semanal dos diaristas? Queridos, para saber o custo semanal dos diaristas, eu preciso multiplicar a quantidade de diaristas pelo valor que eles recebem por semana. Nós já descobrimos que a quantidade de diaristas é x menos 1. E o valor que eles recebem por semana é quanto? 80 por dia, mas eles trabalham sempre 2 dias na semana. Então, eles vão receber por semana 2 vezes 80, 160. E aí você tem que fazer essa distributiva aqui, ó. 160 vezes x, 160x, 160 vezes menos 1, menos 160. Tranquilo. Com esses dados, pessoal, organizados, agora você consegue facilmente descobrir o custo semanal total, que a questão pediu para chamar de Y. Vai ser o custo com o gerente, que é R$1.000, mais o custo com os diaristas, 160x menos 160, conforme acabamos de descobrir. Agora você só organiza, né? 160x mais 1.000 menos 160 é 840. Questão respondida. Olha essa terceira questão. Aqui qual é o nosso objetivo? Interpretação gráfica. Você tem um gráfico onde você percebe linhas, retas crescentes, decrescentes ou até retas constantes paralelas em relação ao eixo X. E você vai precisar fazer uma interpretação. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo do intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Queridos, é uma questão de análise gráfica. Você precisa entender de maneira muito rápida o que é o eixo Y e o que é o eixo X. O eixo Y é a velocidade, o eixo X é o tempo em minutos. O que é que a questão pergunta? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total? Galera, para que um veículo permaneça imóvel, a velocidade dele tem que ser nula. Analisando o gráfico, onde percebemos uma velocidade nula? No intervalo de tempo entre 6 e 8. A velocidade, ó, é 0. Olha a linha do gráfico aqui. Entre 6 e 8 minutos, passaram-se quantos minutos? 2. Questão do Enem. Tranquilo, você precisa apenas saber interpretar. Quarta questão, outra questão do Enem. Utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum sítio da internet para o dispositivo do usuário. Um computador, um tablet, um celular. Quando a transferência é interrompida, disse que o download travou. O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Por quanto tempo em segundos esse download ficou travado? Mesma coisa, interpretação gráfica. O eixo Y é o quê? O volume de dados baixados em megabytes. E o eixo X, o tempo. Para que um download fique travado, o que precisa acontecer, pessoal? O volume, a variação de volume de dados baixados tem que ser nula. Porque se você está fazendo o download, o tempo vai passando e o volume de dados baixado ele vai aumentando. Agora, se à medida que o tempo passa, esse volume não aumenta, a variação desse volume não ocorre, é porque o download travou. Não está ocorrendo transferência de dados. E quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que entre 3 e 6... O volume de dados continua o mesmo. A reta é constante. Entre 10 e 12, não há variação do volume de dados. Ele continua o mesmo. Então, nesses dois intervalos de tempo, não houve variação de volume de dados. Ou seja, aí o download ficou travado. Por quanto tempo? De 3 a 6, 3 segundos. De 10 a 2, 2 segundos. 3 mais 2, 5. Letrinha B. Não podemos errar questões de análise gráfica. E para terminar,
uma questão que vai explorar o seguinte sentido. Nós vamos precisar, a partir da análise gráfica, determinar 2 pontos da função e, a partir desses 2 pontos, concluir qual é a regra matemática que rege essa relação do eixo Y, no caso o volume cardíaco, com o eixo X. Esse tipo de questão é extremamente importante e tem uma incidência no Enem enorme. Fica ligado. O treinamento físico, o qual depende da qualidade e da quantidade de esforço realizado, provoca ao longo do tempo aumento do peso do fígado e do volume do coração. Você precisa também ter maturidade, pessoal, para que fragmento da leitura é importante. Toda essa contextualização ela não vai ser muito relevante para essa questão. De acordo com especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético durante esforços de longa duração. Conforme dados experimentais realizados por Turner e Daimler, existe uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco de um indivíduo fisicamente treinado. Nesse sentido, essa relação pode ser expressa por y igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau, em que y representa o volume cardíaco em mililitros e x representa a massa do fígado em gramas. Ele especificou no corpo do texto o que é o eixo y e o eixo x. Também dá para perceber no gráfico. A partir da leitura do gráfico, podemos afirmar que a lei de formação que descreve a relação entre o volume cardíaco e a massa do fígado é... Quando eu olho para o gráfico, eu percebo 2 pontos. Esses pontos eles estão aqui, ó. Ponto 1, ponto 2. No ponto 1, pessoal, o que é que a gente percebe? O x é 2000 e o y é 1315. No ponto 2, 1400 é o x, 745 o y. Conhecendo as coordenadas de 2 pontos, nós conseguimos determinar a lei de formação de qualquer função polinomial do primeiro grau. Como? Simples. Aí você precisa entender apenas 2 passos. Estão aqui os pontos. Veja quais são os passos. Passo 1, determinar o coeficiente angular. O azinho da função y igual a ax mais b. Como é que a gente faz isso? O azinho é ΔY sobre ΔX. O que é esse ΔY? A subtração do y de um ponto com o y do outro ponto. 1315 menos 745 sobre o ΔX, a variação do eixo x. O x de um ponto menos o x do outro, 2000 menos 1400. 1315, pessoal, menos 745 dá 570. Aqui, ó. E 2.000 menos 1.400 dá 600. Essa divisão dá 0,95. Esse é o valor do teu coeficiente angular. O passo 2 é determinar o coeficiente linear. Como é que a gente faz isso? Repete a lei geral da função y igual a x mais b. Aí tu vai escolher um dos pontos. Para o valor do x e o valor do y, você colocar aqui. Eu sempre recomendo que você escolha o ponto que tem os menores valores. Vai deixar a tua vida mais fácil. Eu escolhi esse ponto aqui, ó, que o x é 1400 e o y é 745. Onde tem y, coloquei 745. Onde tem x, coloquei 1400. O valor do azinho eu acabei de achar, é 0,95, tá aqui. Agora falta achar apenas o b, que é o coeficiente linear. 0,95 vezes 1400 é 1330. Esse 1330, o que é que a gente faz? Passa para o outro lado, b vai ser 745 menos 1330, que é menos 585. Então, você achou o azinho, 0,95, e você achou o bzinho, menos 585. E aí você conseguiu determinar a lei de formação da função. Com isso dá para se ter uma noção do que você tem que ficar preparado, do que você pode ser cobrado em relação a questões de função do primeiro grau. Fica ligado que vem muito mais conteúdo por aí. Valeu!